Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Era Páscoa, a festa dos judeus, ela estava muito próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele sabia bem o que iria fazer. Filipe então lhe respondeu: 200 dinheiros de pão não seriam suficientes para que cada um deles comesse um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. Havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, tendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. Quando eles já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Esse é um dos milagres, irmãos, mais discutidos, porque existem várias linhas de interpretação. Existem aqueles que interpretam que estamos falando do milagre do exemplo. Por que milagre do exemplo? Porque existe uma linha de interpretação que acredita que a multiplicação se deu quando, ao verem um garoto compartilhar o seu pão e o seu peixe, outros que estavam lá começaram a fazer o mesmo. E então os 5 pães e 2 peixes, que foi dado início pela vida de um garoto, passou o exemplo para outros que também tinham seus pães e seus peixes, de maneira tal que se multiplicou aquilo que se havia ali. Eu confesso que, embora seja uma interpretação muito bonita e romântica, não é a que eu prefiro, e ao longo da mensagem você vai entender por quê. Há sinais no texto bíblico pelo menos um grande sinal que iremos abordar, que não me deixa entender desta maneira, mas que me faz enxergar, pelo menos no meu ponto de vista, que para além do exemplo, houve aqui um grande milagre, que foge a qualquer percepção ou entendimento humano. O fato é que Jesus já era muito conhecido, Jesus era aqui muito popular, as pessoas queriam estar perto de Jesus, e Jesus era incrível, né, gente? Quando uma pessoa está cheia de Deus, você percebe isso pelo prazer que você tem em estar junto com ela. Não é cansativo estar com aquela pessoa. É gostoso até bater papo, prosear, porque você sente Deus naquela pessoa. É agradável. Você vê sinceridade, fidelidade, carinho, amor. E Jesus tinha tudo isso. Para além de tudo isso que eu disse, Jesus ainda estava realizando milagres todos os dias. Então a multidão estava atrás dele. A multidão queria estar com ele. Então, já era final da tarde, a Páscoa já estava se aproximando, eles estavam em um lugar desértico, frio, e Jesus, antes de despedir a multidão, Jesus se preocupa com ela. Está aqui um dos grandes diferenciais para você perceber quando uma pessoa está fazendo algo da parte de Deus
da parte dele mesmo, ou da parte até do inferno. É o cuidado que se tem pela vida dos outros para além do espetáculo. É como a pessoa se importa com a vida dos outros para além dos milagres, para além do show business. Jesus poderia dizer: o que eles vieram buscar eu já dei. Eu abri o olho do cego, eu curei o leproso, eu fiz o paralítico andar, eu preguei um sermão poderoso. Agora vai cada um para sua casa, cada um no seu quadrado, cada um cuida do seu problema. Mas Jesus não era assim. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus pregou, ensinou, mas Jesus estava tão preocupado com a vida física do dia a dia daquelas pessoas quanto com as suas almas. Então calma lá, eu já curei, já libertei, já preguei, mas essas pessoas estão com fome. Eu já curei, já preguei, já libertei, mas como é que eu vou deixar elas essa hora da noite ou do final da tarde irem para as suas casas sem comer nada? Eu tenho que cuidar do pessoal dela para além do espiritual. Existem muitos lugares que entendem que o evangelho e o reino de Deus está ligado apenas para questões espirituais. Não, o reino de Deus, a parte espiritual é apenas um pedaço. O reino de Deus e o evangelho abrangem todas as áreas da vida de um ser humano. Espiritual, físico, material, tudo. Jesus se preocupa com aqueles homens que lá estavam. Chama então um dos seus discípulos e diz: olha, vamos dar de comer para eles? Só que o discípulo faz um cálculo rápido e diz: Senhor, não tem condição. Como é que eu vou dar de comer para essas pessoas se sequer temos dinheiro para isso? E não apenas isso, mesmo que tivéssemos dinheiro, onde nós vamos comprar pão para tanta gente? Percebe, gente? Quando Deus chama o discípulo, Filipe, Deus está testando ele, a sua prontidão, a sua atenção, o seu cuidado, o seu esforço em prol do outro. Jesus sabia o que ia fazer e aqui o apóstolo João é claro em dizer isso. Jesus já sabia que ia multiplicar o pão e o peixe. Jesus já sabia o milagre que ele ia realizar. Mas Jesus estava ali testando Filipe para perceber se Filipe tinha por aquela multidão a mesma atenção que ele, Jesus, tinha. Se Filipe tinha por aquela multidão o mesmo carinho e preocupação que Jesus tinha. Só que ao contrário ao invés de perceber a necessidade da multidão, Filipe começou a criar obstáculos para que a multidão fosse atendida. Mas atenção, gente, eram obstáculos genuínos. Estamos falando de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Como é que ia do nada ter dinheiro para alimentar todo mundo? Como é que do nada ia ter recursos para dar de comer a todos? Só que será que Filipe também esqueceu com quem ele estava falando? Será que Filipe esqueceu que Jesus, por diversas vezes, operou milagres e que a provisão seria apenas mais um dentre tantos que Jesus tinha feito? Mas aí tem um outro problema. O problema de não temos moedas suficientes. Mas mesmo que tivéssemos moeda, aonde compraríamos o pão? A essa hora, não tem padaria pronta, não tem padaria aberta. Imagina ter que botar a fornada na hora. Imagina você chegar numa padaria que já está fechada e falar assim: olha, estou precisando de 5.000 pães, você prepara aí agora? Isso é loucura, gente. Nem encomendado de antemão você conseguiria. Muito menos em cima da hora. Mas a Bíblia diz que enquanto Filipe questionava Jesus desta maneira,
dizendo: nós não temos dinheiro, e mesmo se tivéssemos dinheiro, não temos lugar para comprar pão. Um outro discípulo resolveu fazer diferente. A Bíblia diz que André, irmão de Simão Pedro, achou um garoto no meio da multidão, e aquele garoto tinha 5 pães e 2 peixes. André já apresenta aquele garoto para Jesus e fala: Jesus, eu achei um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Será que é suficiente pelo menos para nós? Porque para a multidão não é, né? É muito pouquinho, né, Jesus? É muito pouquinho, 5 pães e 2 peixinhos. Talvez quando o André fez isso, gente, possivelmente na mente de André ele poderia estar pensando assim: bem, 5 pães e 2 peixes pelo menos alimenta Jesus, né? Jesus está cansado. Jesus está pregando há horas no meio do deserto, bebeu pouca água, não comeu direito. Se tem alguém aqui nessa multidão toda que está com fome, adivinha quem é? Jesus. A multidão ficou horas só ouvindo, Jesus ficou horas falando. A multidão ficou horas cercando, Jesus ficou horas orando, impondo as mãos, expulsando demônios. Se tinha alguém ali que estava com fome, era Jesus. Possivelmente quando o André levou os pães e os peixes para Jesus, levou pensando que alimentaria o mestre, não a multidão. E aquele garoto? Eu não sei, a Bíblia não diz que se ele fez de bom agrado ou se ele foi coagido. A Bíblia não fala se ele chegou e falou assim: não, eu estou com muita alegria em dar. Ou se o discípulo chegou e falou assim: ô garoto, o mestre está com fome, se você perdeu, malandro. A Bíblia não diz. Mas a gente supõe que ele fez de bom grado. A gente supõe que ele fez com amor. Ele abriu mão de algo que para ele era importante naquele momento em prol de Jesus. Mas para surpresa de todos, Jesus não comeu o pão. Para surpresa de todos, Jesus não comeu o peixe. Jesus separou e dividiu entre os discípulos aquele pão e aquele peixe. Só que os discípulos também não comeram. A Bíblia diz que foram separados grupos. E Jesus dividiu com os discípulos, e os discípulos dividiram com grupos, que dividiram com grupos, e daqui a pouco toda a multidão havia comido. Mas não havia faltado, muito pelo contrário, havia sobrado. E é aqui que eu questiono a teoria da multiplicação apenas pelo exemplo. Que exemplo é esse? Que o pão surgiu de onde? A ponto de não apenas alimentar 5.000 homens e ainda sobrar 12 cestos. Será que alguém tinha um caminhão com pão esperando Jesus? O exemplo? Olha o garoto deu o exemplo. Pega lá o caminhão de pão. Gente, pelo amor de Deus, gente. Porque se cada um tinha levado o pão e o peixe para si, ainda que dividisse com o outro, cada um comeria metade e não sobraria nada. Mas não apenas comeram os 5.000 homens, como sobrou 12 cestos cheios. Se sobrou, na minha mente não é concebível a ideia apenas do exemplo a ser seguido. Porque para que sobrasse 12 cestos cheios, deveria ter alguém ali com muito pão. Mas muito pão. Mas não apenas uma pessoa, diversas pessoas com muito pão. E que estava guardado aonde? Debaixo do vestido, talvez. Ou que estava com camelos. Não, ainda que uma pessoa, ou 2 pessoas, ou 3 pessoas tenham seus alimentos e ao verem o menino pensaram: vou compartilhar também, porque olha o que o garoto está fazendo, eu também vou fazer. Ok, eu até aceito essa ideia, mas limitar o milagre só a isso é inconcebível quando você vê que não apenas 5.000 homens se alimentaram, como sobrou 12 cestos de pães cheios. O milagre de Jesus pode até ter passado pelo exemplo da mão estendida, mas foi para além dele.
A Bíblia diz que depois que todos se alimentaram, Jesus mandou recolher o que sobrou. E sobrou 12 cestos de pães cheios. E aqui, irmãos, tem algo que ao longo do dia eu estive pensando. Olhe bem o que eu vou lhe dizer. O mesmo Deus que não poupa em nos abençoar é o mesmo que não se alegra com o desperdício daquilo que Ele nos deu. Guardou isso no seu coração? Jesus abençoou toda aquela multidão. Toda aquela multidão. Quando sobrou os 12 cestos de pães, Ele poderia ter dito, deixa aí. Daqui a pouco vem as aves do céu e comem. Daqui a pouco, amanhã passa alguém aqui e leva. Não. Jesus disse assim, não, catem tudo. Eu não quero nenhum pão jogado. Eu não quero nenhum pão espalhado. Eu quero que tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu multipliquei, que seja recolhido, seja usado, seja utilizado. Eu não quero nada desperdiçado. Meu irmão e minha irmã, dando agora uma guinada na mensagem, porque era o ponto onde eu queria chegar. Jesus, muitas vezes, Ele nos oferece resposta na nossa necessidade. Ele nos dá aquilo pelo qual muitas vezes temos orado. Mas Ele observa a forma como temos lidado com aquilo que Ele nos tem dado. Ele observa a forma como nós temos cuidado daquilo que Ele nos abençoou. E Ele não suporta desperdício. Deus não suporta de nos dar o pão e deixarmos o pão apodrecer. Deus não suporta de nos dar talentos e deixarmos os talentos de lado. Deus se entristece de nos abençoar e fazermos pouco caso das bênçãos que Ele nos deu. Onde estão os 12 cestos de pães da sua vida e da minha? Onde estão os 12 cestos de pães que estão sobrando e ao invés de darmos boa utilização, temos desperdiçado na vida? Em outra parábola, Jesus fala sobre um homem que deu para 3 servos. 10, 5 e 1 talento. Mas que depois, os 2 primeiros multiplicaram os talentos. Mas o último, o que tinha um só, a Bíblia diz que ele foi lá, cavou e escondeu. Porque ele dizia que eu sei que o Senhor me cobra, eu sei que o Senhor pede até de quem os juros, e eu não queria perder, eu não queria pôr a perder o que o Senhor nos deu. E a Bíblia diz que Jesus pega e fala, olha, você pega e vai lá e dá para quem tem mais, porque a quem tem será dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Jesus diz, era melhor ter dado aos bancos, porque os bancos iriam produzir juros, do que ter dado na sua mão e você ter sido displicente com aquilo que eu te dei. Em outras palavras, é novamente Jesus dizendo que eu não gosto de oferecer algo e a pessoa desperdiçar. Só recapitulando, é que eu já multipliquei na cabeça. Foi 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o último. E o que fez 5 multiplicou para 10. O que tinha 2 multiplicou para 4. Mas o que tinha 1 enterrou. Quando eu observo a minha vida, gente, eu confesso para você que de vez em quando eu me envergonho. Porque eu tenho a impressão que tem alguns cestos de pães na minha vida que estão sobrando. E eu estou desperdiçando eles. Com tanta gente para comer pão, e eu estou jogando pão fora. Com tanta gente precisando de algo, e que Deus me deu, e o pão está indo para o lixo. Mas quando você observa na sua própria vida, não é à toa que o apóstolo Paulo diz em Coríntios, examine-se o homem a si mesmo.
É você que tem que se examinar, não sou eu que tenho que fazê-lo por você. Mas olha quantas bênçãos Deus já te deu. Quantos milagres Deus já fez na sua vida. Quantas provisões Ele já fez. A família que Ele te deu, o trabalho que Ele te deu, os talentos que Ele te ofereceu, dons, pessoas, amigos, dinheiro. Olha quanta coisa na vida Deus já me deu e já deu a você. Mas de tudo aquilo que Deus te deu, o que você tem desperdiçado? Você tem dado bom uso a todos os dons, talentos, provisões que o Senhor já fez na sua vida? Deus não suporta desperdício, irmãos. Há pessoas que desperdiçam seu tempo. Eu acho, assim, não vou entrar no mérito da questão de pessoas mais privilegiadas e outras menos. Não quero entrar nessa seara. Mas a verdade é que todos nós temos 24 horas. Alguns utilizam o tempo melhor que os outros. Outros desperdiçam o tempo com bobagens. Quanto tempo eu já perdi na minha vida? Quanto tempo você já perdeu na sua vida? Deus é capaz de multiplicar o que você tem. Creia nisso. Deus é capaz de multiplicar a sua saúde hoje. Mas se Ele multiplicar a sua saúde, você vai desperdiçá-la com alguma coisa? Deus é capaz de multiplicar a sua alegria. Mas se Ele multiplicar, você vai desperdiçá-la de alguma forma? Deus é capaz de multiplicar os seus anos de vida. Mas se Ele multiplicar, você vai aproveitar de que maneira? Deus é capaz de multiplicar portas abertas na sua vida. Deus é capaz até de multiplicar a sua vida financeira. Ele é o dono do ouro e da prata, gente. Ele pode abrir caminhos, abrir negócios, criar sociedades. Ele pode multiplicar recursos. Mas se Ele te prosperar financeiramente, você vai aproveitar devidamente o que Ele te der? Ou você vai desperdiçar tudo o que Ele te der? Deus pode te dar dons. Na verdade, já deu, né? Todos nós temos dons. Você tem utilizado os dons? E se Ele multiplicar, porque a Bíblia diz que nós devemos buscar os melhores dons. E se a Bíblia diz que devemos buscar os melhores dons, é sinal que Ele ainda dá dons. Mas você vai utilizá-los ou vai desperdiçá-los? Porque o mesmo Deus que nos abençoa se entristece com o desperdício que fazemos com as bênçãos que Ele nos dá. Eu quero orar com vocês, nós temos apenas 8 minutinhos e eu quero te convidar a falar com Deus comigo. Pai Celeste,